Queridos irmãos e irmãs, que aqui estão presentes em nossa catedral, também quero saudar os radioouvintes da Rádio 9 de Julho, os que nos acompanham pelas mídias sociais e também os telespectadores da Rede Vida de televisão. Meus irmãos, considerando o mundo como está hoje, as guerras que estão em curso, a maneira como nós estamos nos relacionando uns com os outros, a palavra de Deus hoje, além de iluminar, a sua iluminação é incisiva e direta. E coloca, para quem crê, uma questão fundamental. Finalmente, em quem nós confiamos? Finalmente, em quem eu confio, em quem eu ponho a minha confiança, em quem eu deposito a minha esperança. Tanto a primeira leitura como o Salmo são enfáticos, e guardemos essa ideia para hoje. Feliz o homem que confia no Senhor, maldito o homem que confia no outro homem. Vejam, essa sentença deveria, no mínimo, nos deixar tensos e preocupados. Hoje, ninguém vai sair aqui com o coração tranquilo. A gente veio aqui para ser incomodado pela palavra de Deus e sairemos assim, porque muitas vezes a palavra de Deus serve sim para nos colocar contra a parede e para nos fazer repensar a nossa vida como nós a estamos vivendo. Observe o mundo de hoje. Observe o comportamento dos líderes do mundo de hoje. Alguns até chegam a citar o nome de Deus, mas todos os dias dão provas que suas decisões expressam a confiança que eles têm neles mesmos. A confiança que eles têm, por exemplo, no poder econômico do seu país. As guerras de hoje, elas são nada mais, nada menos do que um desfile ostentativo para provar quem tem mais poder, quem tem mais força, quem tem mais tecnologia para matar e quem tem mais dinheiro para gastar com armas. Tem. Interessante o que nós ouvimos hoje na primeira leitura. Só para vocês entenderem o contexto do que está aí no texto da primeira leitura, o profeta Jeremias ele está ali fazendo uma crítica à atitude do rei Sedecias e dos conselheiros do rei, porque eles colocaram toda a confiança deles em pactos políticos com os egípcios, julgando que os egípcios seriam suficientemente mais fortes para derrotar os babilônios. Não vou dar o spoiler, depois vocês leem o resto e vocês vão ver o que vai acontecer. O profeta já está antevendo que esse tipo de pacto não vai dar certo. O profeta termina fazendo uma censura. E qual é a censura? Por que não fazer aquele tipo de pacto político? Porque os homens que confiam nos outros homens são como cactos no deserto, vivem de nada. O problema, vejam, e o profeta diz, não é somente confiar nos homens, mas é confiar nos homens e desconfiar de Deus, não confiar em Deus. Aqui está o centro do problema, da crítica que o profeta faz. O Salmo responsorial de hoje mostra o que significa confiar em Deus e o que significa confiar nos homens, e cria duas imagens antagônicas. E diz assim, quem confia em Deus é como a árvore frondosa plantada à beira do rio. Mas olhemos não só para o mundo, para as guerras, mas olhemos para as nossas vidas. Porque o cenário não é tão diferente. Muitas vezes, quem antes era nosso amigo, tornou-se depois nosso inimigo e adversário.
A vida já nos ofereceu inúmeras evidências de que fidelidade é uma virtude muito rara. E não poucas vezes a vida nos deu prova de punhaladas pelas costas de pessoas a quem nós só fizemos o bem a elas. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que não existe uma dor maior do que aquela da traição de alguém em quem nós depositamos a nossa total confiança. No entanto, nossa vida coleciona muitas histórias a esse respeito. Vamos ainda concretizar melhor essa questão de confiar em Deus ou confiar nos homens. Um dos sintomas mais presentes de que nós confiamos mais nos homens e no mundo do que em Deus se dá no uso dos bens deste mundo. Por mais que nós escutemos por aí que dinheiro não traz felicidade, a cultura de hoje já não só nos ensinou, mas nos fez convencer que é preciso buscar a felicidade nos bens deste mundo. Vejam as revistas dedicadas às celebridades. O que se ostenta ali não é caráter. O que se ostentam são os bens, as casas, os lugares onde moram, os lugares que frequentam. Porque a sociedade diz para nós o contrário do que a palavra de Deus nos diz. Diz assim: feliz é quem tem muito. Feliz é quem pode comprar tudo o que quer. Esta semana eu estava lendo um livro de um sociólogo americano, em que ele diz que, juntando a fortuna dos 3 homens mais ricos do mundo, entre os quais 2 estão ligados às redes sociais, né, e à internet, juntando a fortuna de 3 desses homens, eles poderiam gastar por dia $1 milhão por mais de 300 anos. E mesmo assim sua fortuna não acabaria. 300 anos gastando $1 milhão por dia. Faltaria até o que comprar, não é? A lógica do mundo opera nesta sintonia. Nós somos educados a confiar nos bens deste mundo, porque são eles que nos dão felicidade, são eles que, no final das contas, vão nos dar a capacidade de gozar a vida aqui, nesta terra. Observem as ofertas da mídia: show do milhão, familhão. Isso é a exaltação de uma felicidade às custas dos bens. Gostemos ou não de ouvir, a palavra de Deus hoje chama quem pensa desse jeito de insensato e de maldito. Eu acho que quem já teve a oportunidade de meditar sobre isso e olhar para a vida, sabe que isso tem uma verdade, tem uma sabedoria que para nós às vezes é difícil de aceitar, porque nós fomos educados numa outra direção. Mas então, será que nós podemos concluir que ter bens, ser rico, seria uma maldição? Não, absolutamente. Não está se dizendo que o rico ou quem tem bens é maldito. Porque há uma diferença entre usar os bens deste mundo e ser usado por eles. Entre usar os bens deste mundo de maneira humanitária e usar os bens deste mundo para fins imorais. O problema não está no fato de ser rico ou ter posses. O grande problema, atenção, o grande problema que a palavra de Deus nos coloca é: onde está a nossa confiança? Está na conta bancária ou está em Deus? É bom lembrar que muitos aqui já experimentaram que nenhum bem material é definitivo e nenhum bem material, por exemplo, pode comprar saúde. A gente pode ter dinheiro para comprar remédio, para pagar o plano de saúde, mas a saúde ninguém compra.
É ingênuo, por exemplo, acreditar que os bens que nós amontoamos são intocáveis. Um dia eu ouvi de uma pessoa de muitas posses, que ficou internada 2 meses na UTI, entubada, e ela me disse depois que saiu: padre, eu daria toda a minha fortuna por um algodão úmido nos meus lábios durante aqueles 2 meses. Toda a minha fortuna por um algodão molhado nos meus lábios durante aqueles meses. Agora, olhemos para Jesus. Ele hoje diz: bem-aventurados os pobres, felizes os pobres. Jesus sempre encontrou muito acolhimento no coração dos mais pobres. E Jesus sempre teve dificuldade, não foi com todos, mas ele tinha uma dificuldade maior de penetrar na vida de quem era rico. Por quê? Não porque era rico. Nicodemos era rico. José de Arimateia, que cedeu o túmulo da família para Jesus ser sepultado, era rico. Não era isto. A questão é que muitos eram cheios de si, bens de vida. E os que já têm sucesso neste mundo parecem se contentar com ele. Porque eles, como disse Jesus, por que Jesus diz, malditos os ricos, ai de vós os ricos? Porque vocês já tiveram a recompensa. Ou seja, parece que essa recompensa nos basta. São Paulo hoje, na carta aos Coríntios, diz uma coisa muito interessante, até em tom de ironia. Ele diz assim, vejam aí, segunda leitura no versículo 19. Se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Ou seja, se a nossa esperança em Cristo é para esta vida, para esse mundo, desculpe, diz São Paulo, o mundo deveria ter pena de nós. Se a nossa esperança em Cristo está depositada nesta vida e neste mundo. Quando Jesus se refere aos ricos, ele se refere aos que realmente consideram o seu sucesso material como já sendo a sua recompensa. Tudo isso aqui que eu tenho é fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha capacidade, da minha inteligência. Aí mora o perigo. A gratificação que Deus lhes devia. É como se Deus tivesse compensado o sacrifício e o esforço que você fez. Bom, então se você está contente com aquilo que você recebeu, é o que Jesus diz, então tá bom, já receberam o que desejavam. Não precisam de mais nada. Jesus, o Evangelho, a igreja não é contra os ricos, mas tem pena daqueles ricos que são ricos somente da conta. Não são ricos de Deus. Não tem Deus no coração. E por isso é que a igreja, o Evangelho, Jesus está sempre chamando a conversão de mentalidade àqueles que têm posses. Não é verdade que não há lugar para os ricos no céu da igreja. Não. É que é mais difícil. Quem é rico vai ter que se empenhar muito mais para ganhar o céu. Porque corre o risco de colocar toda a sua confiança naquilo que tem. E como é difícil isso, né? Jesus mesmo havia dito o quanto isso era difícil quando, por exemplo, ele propôs a um homem muito rico que vendesse tudo o que tinha, já que queria segui-lo, e desse aos pobres. O homem foi embora triste porque não conseguiu realizar isso. Então veja por que é difícil. Como é ser fiel a Jesus e ao Evangelho e se manter firme, por exemplo, sem aceitar suborno e propina para aumentar o meu ganho? Como ser fiel a Jesus na gerência de uma empresa, tratando a todos com dignidade e repartindo o lucro da empresa com todos os funcionários dela? Na verdade, vocês sabem, o mercado e o dinheiro não conversam com o Evangelho.
não conversam. Tanto é que existe um tipo de religião que foi criada para poder satisfazer o mercado. Como é que ela funciona? O tema da pregação é sempre assim: como receber a bênção de Jesus para o seu negócio dar certo mediante o pagamento de dízimo. Está cheio de religiões propostas dessa maneira. Eu vou lá e compro a bênção de Deus. É difícil a não ser que você troque Jesus e o Evangelho por uma proposta como essa. Nada mais fora da órbita do Evangelho do que prometer prosperidade fácil a quem quer seguir Jesus. Meus irmãos, Jesus prometeu o contrário. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quem faz esse tipo de pregação nunca leu, por exemplo, nunca vai usar na sua igreja o Evangelho de hoje. Não espere, esse texto não vai aparecer nessas igrejas. Não vai ser dito, esse Evangelho não será dito. Bem-aventurados os pobres, felizes os que choram, felizes os que são perseguidos por causa de mim. Vocês não ouvirão esse texto. Ao elogiar o pobre, Jesus está se referindo àquele que só depende unicamente de Deus. Por fim, pobre também, vamos lembrar aqui, é todo cristão quando esse cristão perde alguma coisa por causa de Cristo. Será que, por exemplo, você já foi cancelado nas redes sociais porque defendeu alguma ideia que é do Evangelho e as pessoas que estavam lá na sua rede não lhe entenderam e lhe cancelaram? Jesus está dizendo: felizes vocês porque foram perseguidos por causa de mim. Se você, porque cuida dos mais pobres, vai ao encontro deles, promove os pobres, você já começou a ser caluniado pelas redes sociais porque se colocou na defesa dos mais pobres, Jesus está dizendo: feliz é você. Jesus está falando com seus discípulos e já está preparando eles para o que vai vir. E o que vai vir para os discípulos é pior do que aquilo que o próprio Jesus experimentou. E veja, pobreza, perseguição, tristeza, calúnia. E aí eu pergunto a vocês, qual foi a última imagem antes da ressurreição que os discípulos viram? Como é que estava Jesus na cruz? Pobre, sem roupa, caluniado, com fome e com sede, chorando lágrimas e sangue no Horto das Oliveiras. Jesus é o retrato das bem-aventuranças que ele mesmo proclama. Hoje aqui, para finalizar, nesta catedral, é importante que nos deixemos questionar. Sendo eu rico, sendo eu de classe média, sendo eu pobre economicamente, não tenho conta bancária, não tenho bens, resta-nos uma pergunta: o que é que eu já perdi por causa de Cristo? O que é que eu estou disposto a deixar ou perder por causa dele? Vocês sabem que para Jesus, qual é o limite? É a vida. Se alguém vem a mim e não odeia o seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês vejam, o negócio é muito mais elevado do que a gente pensa. E então, a pergunta hoje, além daquela em quem nós confiamos, é esta segunda: o que nós estamos dispostos a perder por causa de Cristo? Quando a gente perde, a gente fica mais pobre. O que é que você está disposto a perder por causa de Cristo? Vamos pensar um pouquinho e meditar sobre isso.